A gente vai entrar nesse assunto que eu acho bem legal, essa questão da relação da saúde, dos aspectos que acontecem. Mas você tocou no ponto do obsessor, que às vezes ele pode também estar envolvido com uma questão que também agiliza o campo da pessoa, né? Mas os obsessores, eles utilizam dentro do seu trabalho, você deve captar situações de pessoas bem fragilizadas, e eu tenho ouvido muito falar sobre a tecnologia que se aprimora bem no campo deles, né? Que tipo de mecanismos você já precisou lidar em relação aos obsessores e esses tipos de tecnologia que é como aqui também evolui do lado de lá também? Isso é importante. Existe um laboratório do outro lado, né? Tanto pro bem quanto pro mal, isso desde sempre. Eu nunca lidei com nada muito específico. Meu trabalho, como ele é um trabalho de limpeza, assim, eu já vi muita coisa, vou falar, mas assim, de coisa, eu tô acostumado, né? Então, pra mim não é diferente, mas vamos lá. O que eu vejo é muito implante. Nossa, eu vejo muita coisa. São coisas assim, cabulosas, bizarras, não dá nem pra descrever aqui. Eu não vou nem descrever pra não criar imaginação nas pessoas. São coisas cabulosas. Nesse trabalho específico que eu falei que eu tenho a visão, já vi muita coisa. O obsessor já colocou a cara na minha frente, é uma loucura. Então, assim, o que eu mais vejo é chip implante. No campo astral mesmo. Físico, nunca peguei um caso. Sei que existe, mas nunca peguei um caso. Implante espiritual mesmo, no campo astral da pessoa, no perispírito. E aquilo gera limitações muito bizarras, assim. E no meu trabalho, né, lógico, eu não trabalho sozinho, tenho uma equipe enorme por trás. Várias vezes eu olho pra aquilo, eu identifico aquilo na pessoa e eu falo assim, eu não sei o que eu faço? Como é que eu tiro esse negócio? E eu deixo eles fazerem, porque eu não tenho conhecimento da tecnologia do outro lado, entende? Então eu deixo eles fazerem. E eles dão esse direcionamento pra mim. Eles falam, cara, isso aqui é com a gente. Mas eu vejo. Eu não sei o que tá acontecendo, como eles estão tirando, mas eu vejo saindo, enfim. Não é nada agradável ver. Então, tem muitas situações, cara. Teve até um que eu peguei que eu achei um implante. Eu falei, pô, vou tirar. E lá tava tranquilo. E aí eu recebi logo um não, assim, muito grande. Cara, não é pra você mexer nisso, não é pra você tocar nisso aí. E eu falei, ué, mas por quê? Porque são implantes do bem. Bem existe implantes do bem. Aquela pessoa específica, ela tava tratando raiva e agressividade excessiva. Aquele implante que tava lá era da espiritualidade de luz, literalmente segurar um pouco essa raiva de uma vida de guerreiro que ele tinha tido. Então, assim, tem histórias muito loucas que eu já vi, que eu já vivenciei, já experienciei nos atendimentos. Também existem esses implantes aliados da pessoa, impedem alguma coisa de pior aconteça, né? A maioria dos casos que eu vejo, que chega pra mim, pelo menos, é implante e chipagem. De resto, eu nunca vi nada, assim, muito diferente disso. Esse lance do chip, não, do chip, do implante, uma vez tem um convidado aqui, mas aí era um aspecto terrestre, que ele tem um chip na nuca. Aí foi feito alguns exames e realmente estava lá e não Físico, tinha explicação. né? Era um implante físico, mas aí com uma força extraterrestre, né? Mas nesse caso aí de obsessor e tal, sempre vejo algumas pessoas falando que ele é de um outro tipo de magnetismo, no caso, né? Nunca ouvi ninguém falar que tinha algo físico. Só nesse caso aí, que era uma tecnologia extraterrestre. Ele até passou por alguns exames na época, teve lá um exame específico que constatou que era um negócio diferente e tal. E até quando ele veio aqui, ele falava assim que quando vinha uma informação ele sentia ali, né? Então tinha uma conexão extraterrestre. Nesse caso dos implantes e chips que são, por exemplo, imitadores das pessoas, né? Tem alguns riscos também, dependendo do caso, para, por exemplo, uma pessoa que está muito chipada, né, com aquilo muito enraizado, como que é simbiótico, né, algo muito simbiótico, são os riscos para a pessoa, de repente, de uma retirada abrupta daquilo. Então, é justamente o que eu falei. Em casos que eu não sei o que fazer, eu tô pra espiritualidade, não tenho problema nenhum com isso. E aí eu não resolvo. Eles que resolvem. Então eu não sei o que acontece. Eles que vão tirar. Nunca é abrupto, tenho certeza. Até os que eu removo ali, os que eu sei que eu consigo, eu já vi, a gente vai fazendo devagarzinho, aquilo vai saindo. Tem uns que assim, vão, como você falou, é uma relação quase simbiótica. Tem uns que vão em cérebro. Nossa, é muita loucura essa parte. Acho que eu nunca falei disso no podcast. Assim, é realmente uma área muito louca de se ver, de se conhecer. Tem uns que vão muito fundo, assim, na pessoa, que a gente vai puxando, aquilo vai saindo e nossa, parece, assim, um monte de fiozinho que entrou em tudo, assim, sabe? Controla a pessoa, basicamente. Então, é realmente desconfortável de ver. Esses mais simples, eu consigo tirar. Os que eu não consigo, eu falei pra você, eu dou pra espiritualidade, porque eu não sei o que fazer. Não, mas é legal falar sobre isso. É bom saber também que é algo novo, assim, pra gente falar, porque é um assunto que eu acho que é bem intrigante. Sim. Porque a gente vê isso muito até na Umbanda tem muito disso, na apometria, né, terapia reencarnacionista, as mesas, né, e já vi casos psiquiátricos do implante, eles dizem implante aranha, né, bem no cérebro da pessoa. Já vi muitos deles. Não dava pra fazer muito, teve que ser muito gradativo, porque a pessoa tava internada lá, sabe? Tem muitos casos, cara. Assim,
Cara, eu chuto falar que é infinito. Os tipos que existem é infinito. Tem uns que eu vou até te falar o que acontece, porque como eu falei, eu não sei o que eles fazem. Eu sei o que eu tô vendo ali na hora. O que eu vejo é que eles meio que congelam. Então eles começam a congelar. E esse congelamento ele vai se espalhando pra todo o chip, assim. Você vai vendo aquilo indo fundo, assim, na pessoa, sabe? Até o final. Esse congelamento, eu não sei o que acontece, eles trituram, que quebra tudo, eles começam a puxar os estilhaços. É isso que eu vejo. Nesses casos mais complexos. Nos outros é aquela coisa, você puxou, tal, trabalha a região pra não ficar nenhum dano no perispírito ali, tranquilo. Mas nesses casos são fundos e simbióticos, como você falou. A maioria, assim, quando tira, é o que eu vejo. Congelam, parece que é gelo, não sei se de fato é gelo, a impressão que eu tenho é que é. Eles vão congelando o negócio, depois quebra, estilhaça, fica igual pozinho, eles sugam esse pozinho. Cara, isso me dá uma abertura pra gente colocar um tema aqui, que eu vejo que, assim, lógico, todo ser humano tá à mercê de implantes e tal, porque são relações de outras vidas, às vezes, ou dessa vida mesmo. Mas como isso funciona quando a gente tá falando num aspecto de controle coletivo, né? Por exemplo, nações, ou situações que muitas vezes causam a discórdia na Terra, né? Quando isso tipo, vem de uma fonte coletiva e, por exemplo, tá lá em lideranças, sabe? É algo muito complexo, né? Mas já chegou algum caso, assim, de uma proporção, ou você teve conhecimento de uma situação, de uma magnitude, assim, estratosférica que envolvia esse tipo de tecnologia? Não, a mim nunca chegou. Eu tenho conhecimento disso, da chipagem que acontece. Ainda não tá, pelo menos do que eu sei, né? Ainda não tá na massa em todo mundo. Não precisa ficar com medo. Mas eu sei que existe. A mim nunca chegou esse caso. Se chegou, não me falaram. Eu não soube diferenciar, né? Como eu te falei, existem infinitos tipos. Eu já vi vários modelos, formatos, funcionalidades ali. Assim, dá até pra, desenhar um dia. Mas, assim, que eu soubesse que fosse de uma questão de controle de massa, algum experimento, nunca chegou. Ou nunca me falaram. Às vezes chega anônimo também pra não impactar, né? Exatamente. Não atrapalhar o trabalho. Não atrapalhar e também não trazer aquela, nossa, né? Isso daí tá caindo na minha mão aqui, né? Tudo bem, tá a equipe espiritual, mas dá um impacto. Pesado, né? Pesado. Mas tô acostumado. E as crianças, cara? Porque, assim, o tratamento espiritual, muitas vezes, não envolvendo religião, mas como funciona isso nas crianças? É possível que crianças estejam chipadas ou sob forte influência desses tipos de mecanismos? Ou existe uma idade-chave que isso fica mais vulnerável no ser humano? Pra mim, nunca chegou o caso de criança chipada. Nunca vi. Não vou dizer que é impossível, mas acho que é bem mais difícil. Por quê? Porque a criança, pelo menos até 7, 13 anos, ela tem uma proteção espiritual muito grande. Né? Ela vai ter uma sensibilidade mais ampliada nessa idade também, mas ela tem uma proteção espiritual igualmente parruda pra sustentar isso. Eu acho que em caso de crianças, a gente entra mais nessa parte de abdução, de experimentos genéticos e de coisas nesse sentido, tanto pro bem quanto pro mal. A mim, especificamente, nunca vi uma criança chipada. Nem no perispírito, nem fisicamente. Nunca conheci um caso assim que chegou até mim. Assim, chega muito, que na adolescência começa a pegar, né? A partir da adolescência, a partir dos 13 ali. Aí começa a apertar o cerco, né? Casos de obsessão mesmo, da mediunidade descontrolada, começa a apertar o cerco ali na adolescência, vai ficando insuportável até que a pessoa tome uma providência, né? Exatamente. Que é justamente a idade onde as emoções começam a aflorar, consequentemente as portas começam a se abrir, né? A espiritualidade negativa, no caso.